what's up? Como estão todos hoje? Here is teacher Cláudia Borges, professora Cláudia Borges, e hoje nós temos uma aula muito interessante. Vamos conferir os nossos conteúdos. Essa é a aula 3, o objeto de conhecimento é construção de repertório lexical, o detalhamento, formas regulares e irregulares dos verbos no passado, acréscimo de ed ou d nos verbos regulares. Então, fiquem bastante atentos e vamos nos divertir. Let's go! Bem, olha só, estamos aqui nesse cenário diferente, não é? Vocês podem observar aqui nas laterais que tem banners com as palavras, né, dizendo Expo Amazônia Bioantique 2023, né, 2023. E aqui do meu lado nós temos os personagens também que estão visitando esta exposição. Bem, nós vamos ver, né, do que se trata essa exposição e o que os nossos personagens fizeram após visitá-la. Então vamos conferir um texto que fala sobre essa exposição. Vocês vão acompanhar tanto o texto quanto o áudio, né, na leitura desse texto. Let's go! Last week, Sammy and Potira went to the Expo Amazonia Bio and TIC Fair. The theme of the fair was Sustainable Amazon Technology for the World, and the proposal of this event is to leverage the bioeconomic, bio, and information and communication technology ICT hubs as two viable and sustainable economic vectors for maintaining the Amazon forest and the socioeconomic development of the Amazon region. They visited several stands and knew many different tech news. After, they left the fair and decided to eat a sandwich, but they did not eat because the restaurant was closed, so they went home. When Sammy got home, he took a shower and sat on the sofa to watch a movie on TV. But he was so tired that he fell asleep quickly and he did not watch the movie. Bem, então vocês puderam acompanhar aí a leitura do texto que falava dessa visita dos nossos personagens a essa feira, ok? Então agora nós vamos analisar um pouquinho desse texto junto comigo. Vocês puderam observar algumas palavras em destaque, não é? Então essas palavras que são? Será que são assunto da nossa aula anterior? Então vamos dar uma conferida nisso também. Vamos ao texto. Então o título do nosso texto é The Tech Fair. Lembre-se que a gente já está aproveitando para ver, né, algumas dicas de leitura junto com vocês. Vocês viram que lá nos banners está escrito, né, Expo Amazonia Bioantique, ok? Então, The Tech Fair. Essa palavra tech, ela é uma palavra abreviada para technology, ok? Então, essa palavra, ela é utilizada, né, para falar de tecnologia. Foi abreviada, The Tech Fair. E a palavra feira, né, fair. Então, nós temos aí, começando o nosso texto, last week, na semana passada. Quem que estava fazendo alguma coisa na semana passada? Sammy e Potira são os nossos personagens principais aqui, né, sobre essa feira. Went to the Expo Amazonia Bioantique, né, TIC. Olha só, nossa primeira palavra em destaque. Vocês lembram o que é este verbo aí, people? O verbo went é o verbo ir para, só que ele está na forma do passado, não é? Então, eles foram aonde? O Sam e a Potira went, foram para esta feira, Expo Amazônia. Então, continuando aqui, ó, the theme of the fair, no caso, o tema da feira was. Olha só, qual é esse verbo, hein? Was. É o verbo to be no passado. O verbo to be no passado, ele tem duas formas. Ele tem was e tem também were, ok? Were. Então, was é o singular e were é o plural. Então, o tema da feira era Sustainable Amazon Technology for the World, né? Então, tecnologia da Amazônia, né? Tecnologia sustentável da Amazônia, para onde? Para o mundo. And the proposal of this event,
esse evento, né? Qual é a proposta deles? To leverage, né? Leverage é a palavra alavancar. Alavancar o quê? The bioeconomy, né? A bioeconomia and the information and communication technology, né? Então, para alavancar o quê? Essa bioeconomia e também essa tecnologia e comunicação, certo? Hubs as to viable and sustainable economic. Então, qual é o objetivo dela, né? Alavancar essa bioeconomia, a comunicação, né, tecnológica, né, esses polos dessas duas áreas, como dois prováveis e viáveis, né, economias sustentáveis. Vamos continuar aqui. Vetores para manter the Amazon Forest, para fazer a manutenção da floresta amazônica. And the social economic development, né? Então, também para o desenvolvimento socioeconômico da onde? Da Amazon Region, da região amazônica. E aqui nós temos mais algumas palavras em destaque, que continua assim, ó. They visited several stands and knew many different tech news. Ele está falando de quem? Eles, não é? Eles, os personagens. Visited, olha só, está em destaque, não é? Porque é um verbo que está conjugado no passado. Vocês já viram, né, na aula anterior que são verbos regulares. Por quê? Porque eles têm a característica de acréscimo de D, ou ED, ou IED, certo? Então, eles visitaram vários stands, né? E também knew. Olha só, qual é esse knew? É o verbo no passado, não é isso? É o verbo conhecer, certo? Conheceram muitas invenções novas, né? Invenções tecnológicas. Many different tech news, ok? After they left the fair and decided to eat a sandwich. Então, depois que eles saíram, olha aí o verbo, né, no passado, verbo irregular, eles saíram da feira, e decided, olha que o nosso verbo é um verbo regular, não é? Tem acréscimo de D lá no final. Eles decidiram eat, comer o quê? Um sandwich. But, que é a palavra porém, contudo, entretanto, they did not, eles não comeram. Por quê? Because the restaurant was closed. Olha aqui, nosso verbo to be no passado aparece novamente, né? O que estava fechado? O restaurante estava fechado, closed. Como a gente pode acompanhar aqui nesta imagem, né? Eles saíram lá da feira com fome, né? Porque andaram todos aqueles estantes lá. E aí, depois deu uma fomezinha, mas esse restaurante lá perto estava fechado. E aí, o que eles fizeram? They went home. O verbo went nós já vimos, né? Que é o verbo go to, é o verbo ir para, na forma do quê? Do passado. Eles foram para casa. They went home. When Sammy got home, quando Sammy chegou, olha aqui o verbo no passado, certo? Chegou em casa, he took a shower, né? O verbo também, né? Take a shower, tomar um banho, na forma do passado, ele tomou um banho, and sat, ele sentou-se on the sofa, né? Lá no sofazinho dele, no estofado, para fazer o quê? To watch a movie, para assistir um filme na TV. But he was, olha aqui novamente o nosso verbo to be no passado, né? Ele estava so tired, tão cansado, that he fell asleep, né? Ele caiu no sono rapidamente, que é a palavra quickly. And he did not, ele não watch the movie, ele não assistiu o filme, né? Olha só, né? Ele estava tão cansado que andou, tentou comer um pouquinho, né, no restaurante, mas estava fechado, e acabou dormindo lá no sofá mesmo, tanto que ele estava cansado. Right? E só para a gente observar um pouquinho mais sobre o vocabulário do texto, nós temos aqui a palavra fair, que é feira,
leverage, que é alavancar, sustainable, sustentável, hubs, polos, take a shower, tomar banho, tired, cansado, cansada, fall asleep, que é o verbo dormir ou adormecer, né? No caso que o Sammy acabou adormecendo lá mesmo no sofá, né? Tentando assistir o filme, mas o sono estava bem pesado. Não conseguiu ver o filme que ele queria. Bem, então agora que vocês viram um pouco deste nosso texto, nós vamos ver agora detalhes a respeito desse texto que vocês com certeza viram porque estavam em destaque lá também. Então, qual é o assunto que a gente vai ver? Simple past, passado simples. Em que forma? Negative form, forma negativa. Muito fácil, people. Vocês viram dois exemplos lá no texto, certo? E a gente vai revê-los aqui para deixar bem claro aqui para vocês. Olha só, um deles era essa frase aqui, lá no texto, que diz o seguinte: They, que eles, did not eat. They did not eat. O que está dizendo aqui? Que eles não comeram. O verbo eat, que a gente já conhece, que é o verbo comer, né? E aqui você tem as palavras did not, que indicam que a frase está na forma negativa, só que ela está se referindo ao passado. Eles não comeram, ok? Então vamos ver comigo como é que a gente faz essa transformação, né? Um pouquinho desse também, deste da forma negativa. Outra frase, não é, que a gente viu lá no texto também, lá no finalzinho do nosso texto, foi essa aqui, ó. He did not watch the movie. He did not watch the movie. O verbo watch, que é o verbo assistir, no caso ele assistiu o quê? O filme. Como ele não assistiu, então ali está em destaque, ó. He did not watch the movie. Ele não assistiu o filme. Então vamos ver alguns detalhes sobre essa forma negativa. Então, na forma negativa do simple past, o verbo auxiliar did, acompanhado do not, posiciona-se sempre onde? Entre o sujeito e o verbo principal. Então, a ordem que nós temos é a seguinte, ó. Sujeito, acompanhado do did not, mais o verbo no infinitivo sem o to. Então, só para a gente deixar bem destaque para vocês, acompanhe aqui comigo no passo a passo. Então, o primeiro elemento qual é? A gente vai ver aqui que é o sujeito, certo? He, she, it, they, I, the dog, the building. Não importa o sujeito, seja qualquer um, né? Que seja o sujeito, ele vai ser acompanhado por esses elementos, certo? Depois do sujeito, nós temos o did not, que vai acompanhar esse sujeito. E aí o verbo vai ficar como? Na forma do infinitivo, sem a palavra to na frente dele. Ou seja, sem alterações. Como a gente faz a conjugação no passado, não é? O verbo fica todo diferente, não é isso? Então, nesta frase aqui, o verbo não vai ser mexido, ele vai ficar na forma do infinitivo, ok? Sem a palavra to, right? Então, vamos ver mais alguns exemplos desta forma do passado, na forma negativa. Vamos acompanhar aqui as nossas frases, nossos personagens falando as frases também. I visited the fair. Bom, o nosso personagem disse o seguinte: I visited the fair. Vocês podem observar aqui que o verbo está conjugado na forma do passado e ele é um verbo regular, não é? Visit, que é o verbo visitar, foi acrescido do ed lá no final. Eu visitei. Eu visitei o quê? A feira. Agora, a nossa personagem vai fazer uma frase na forma negativa. Observe a diferença. I did not visit the fair. I did not. Então, o sujeito está lá, que é eu. O did, acompanhado do not. E o verbo, observe que ele está na forma normal, que é o infinitivo sem o to, que é o verbo visitar. Eu não visitei a feira, the fair. Então, vocês puderam observar essa diferença. Na forma afirmativa, eu tenho que conjugar o verbo.
seja ele regular ou irregular, right? Mas na forma negativa, eu preciso destes elementos aqui, o did acompanhado do not, e o verbo principal fica quietinho, certo? Sem alterações na forma do infinitivo. Sem acrescentar D, nem ED, nem IED. Ok? Então, lembre-se desse detalhe importante, que o verbo ele não vai ter nenhuma alteração. Ele continua na forma do infinitivo, sem a palavra to, right? Então, vamos ver mais um pouquinho sobre a forma negativa. Então, em inglês, o did not é usado para todas as pessoas gramaticais na formação do passado, tá? Então, lembrem-se disso, people. Na forma do passado, da negativa, eu vou utilizar esse did not para todas as pessoas gramaticais na formação do passado. Quem são esses pronomes pessoais que vocês lembram quais são? Tem o I, que é eu, he, que é ele, she, que é ela, e o it, que significa ele ou ela. Esses são os pronomes do singular. Tem o do plural também. Vamos relembrar? Vamos relembrar o do plural agora. O do plural são os seguintes: we, you e they. We significa nós, you, você ou vocês, não é? Que ele pode ser singular ou plural. E they, eles ou elas. Então, eu vou utilizar a forma negativa do passado com todas as pessoas gramaticais. Então, mesmo que sejam nomes, né? Por exemplo, Maria, ou então the dog, o cachorro, the cat, ou the house, não importa. Com qualquer um dos pronomes ou nomes, não é? Que queiram, tanto singular ou plural, eu vou utilizar esse did not para fazer a forma negativa. Então, continuando aqui junto comigo, né? Então, eu utilizo todo e qualquer pronome, certo? Acompanhado de quem? Do did not. E depois do did not, quem vem? O verbo principal. Mas como é que é esse verbo principal, hein? Vocês lembram? Esse verbo principal, ele vai ser na forma do infinitivo, ou seja, ele não tem alteração nenhuma, ok? E agora a gente vai ver alguns exemplos, né, de frases que estão na forma negativa do passado. Então, o primeiro exemplo aqui que nós temos é uma fala da Taylor Swift, né, a cantora Taylor Swift. Então, sobre a carreira dela de cantora, ela uma vez disse o seguinte, ó: I didn't want to just be another girl singer. Então, I didn't. Esta forma didn't também é a forma no passado, ok? A forma negativa. Didn't want. Want é o verbo querer, né? Querer ou desejar. Então, eu não queria ser o quê? Mais uma cantora. I wanted there to be something that set me apart. Então, eu queria me destacar. Então, ela não queria ser mais uma como todas as outras cantoras. Ela queria algo que ela pudesse se destacar. Então, essa foi uma fala da Taylor Swift. Então, onde é que está a nossa forma negativa? Ali, ó. I didn't want. Agora, mais um outro cantor, né? Vamos ver aqui uma fala dele também. Este é o Hell Young Sang. Então, o apelido dele é Jungmin. Então, ele diz o seguinte sobre esse apelido dele. Diz o seguinte, ó: Jungmin made my nickname. Nickname é apelido. An animal called Otter. An animal called Otter. At first, I didn't know what exactly an otter was. Então, primeiramente, eu não sabia que animal era esse, né? I didn't know. Então, na forma negativa, ó. So, I didn't like it. Então, eu não gostei disso. And said, I didn't look like an otter. Eu não me pareço com uma otter. But one day, one of our fans uploaded this picture. Então, um desses fãs, né, fez o upload, né, baixou essa imagem, e ele parecia muito fofinho. It looked so cute. Since then, I've liked it. Então, desde então, eu gostei desse animal, e eu adotei este
nickname, né? Este apelido, ok? Então, vocês podem observar várias palavras aqui, né? Várias frases que têm a forma negativa, ok? Didn't, right? Então, só para a gente reforçar, vamos ver a fala novamente, né, deste cantor, com os destaques aí para a palavra didn't. Então, lembrem-se que tanto didn't quanto did not eu posso utilizar para fazer a forma negativa. Por isso que vocês estão vendo aí esse didn't. A gente vai ver essa forma dele daqui a pouquinho mais lá na frente, right? Então, I didn't know, I didn't like, I didn't look like. Então, I didn't know, eu não sabia, eu não conhecia. I didn't like, eu não gostei. I didn't look like, eu não me parecia, ok? Então, observe que os verbos não têm nenhuma alteração, né? Know, like, look like, não tem nenhuma diferença dele aí, nem de, nem ed, nem ied. Mais uma outra frase para vocês acompanharem. Agora é a capa de um livro que diz o seguinte: I didn't do it. I didn't do it. Eu não fiz isso. Então, vamos observar aqui junto comigo essa frase. Então, aqui no caso desta frase, vocês podem observar que tem o meu verbo principal, que é o do, ok? Este verbo do, se a gente fosse conjugar essa frase na forma afirmativa, ficaria assim esta frase, né? Na forma afirmativa. I did it, ok? Como está na forma negativa, eu não preciso mais mexer no meu verbo. Então, o verbo volta para a forma do infinitivo, que é o do. Tudo bem? Então, lembrem-se deste detalhe importante na hora que você for fazer a sua frase na forma negativa. I didn't do it. Mais alguns exemplos para a gente acompanhar aqui. Mais uma capa de livro também. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. I didn't want to come. Então, o que está dizendo aqui? A palavra sorry significa desculpa, né? Foi mal. I'm late, eu estou atrasado ou atrasada. E aí a frase negativa diz o seguinte: I didn't want to come. I didn't want é o verbo querer. Eu não queria come, vir. Eu não queria vir. Então, a pessoa já está se desculpando e disse por que ela se atrasou, né? Porque ela realmente não queria vir, ok? Então, vamos observar aqui comigo esta frase novamente. Então, aqui o meu verbo principal é o verbo want, que é o verbo querer. Se eu fosse fazer essa frase na forma afirmativa, ficaria assim, ó. O verbo want é um verbo regular, então ficaria com o ed dele. I wanted to come. Então, observe que para fazer a forma afirmativa, eu preciso fazer uma transformação no verbo. No caso, ele recebeu o ed, certo? Mas, na forma negativa, eu não preciso fazer nenhuma alteração. O verbo fica normal, como ele é na forma do infinitivo, que é o verbo want, que é o verbo querer, right? E aí, ali na frente, eu tenho o didn't, que é uma forma também de você fazer a forma negativa do passado. Tá, tudo bem, tá tudo bonito, tudo interessante, não é? Essa forma negativa. Mas vamos acompanhar aqui comigo agora como é que é esse passo a passo de transformar esse did not, que você já conhecia o que é a forma negativa, para o didn't. Como é que eu transformo? Como é que é essa mudança que ocorre aí? Então, o did not é a forma negativa que eu posso utilizar, não é? O didn't é outra forma. Então, vamos ver como é que a gente faz deste did not para o didn't. Observe. Então, eu vou juntar o did com o not, certo? Juntei todo mundo, tá todo mundo juntinho. O que eu faço agora? Vou fazer uma mudança aqui nesse did not. O que vai acontecer? Eu vou eliminar algo. O que será que eu vou eliminar? Observe. Eu vou eliminar o o do not. E observe o nosso próximo passo. No lugar desse o, eu vou colocar um apóstrofo, que parece uma vírgula, né? Ele fica lá em cima, assim. A gente chama de apóstrofo. Então, no lugar desse o que eu eliminei, eu coloco um
apóstrofo. E aí eu tenho a forma contraída, que é o didn't. Didn't. Então, por isso que vocês observaram várias palavras assim, que é a forma negativa. Então, resumindo, eu posso ter duas formas de fazer a forma negativa no passado. Eu posso utilizar o did not, né, cada um separado, bonitinho, did you not, ou então eu posso fazer a forma contraída, que vocês acabaram de ver como a gente faz aqui, tá? Que é a palavra didn't, certo? Tenho que usar as duas? Não, você vai escolher uma dessas formas para você fazer a forma negativa da sua frase. Ou você faz a sua frase com o did not, ou você faz a sua frase com o didn't. Você escolhe qualquer uma delas para você formá-las, ok? Então, lembre-se qual é o passo a passo. O did not separado, né? Juntei as duas palavras. Depois que eu fiz essa união, eu tirei o quê? Eu tirei a letra O do not e no lugar desse O eu coloquei este símbolo aqui, ó, que parece uma vírgula lá em cima no lugar do O, que significa apóstrofo. E aí eu tenho a forma contraída, right? E agora a gente vai aproveitar e fazer, né, essa transformação de uma frase na forma afirmativa para a forma negativa. Acompanhe comigo. Então, nós temos duas frases aqui. Vou fazer aqui junto com vocês essas duas frases, ok? Então, a primeira frase diz o seguinte: I studied very hard last week. I studied very hard last week. Então, o que está dizendo aí? Que eu estudei, né? Então, o verbo original, estudar, é esse aqui, ó, study. Mas, como está na forma afirmativa, eu tive que fazer a transformação, né? Então, eu tirei o Y, no lugar do Y, eu acrescentei o IED. E aí ficou eu estudei muito, bastante, que é very hard, last week, na semana passada. Então, vamos transformar esta frase para a forma negativa. Eu vou manter aqui o meu sujeito I, e agora eu vou precisar dos meus elementos, né? O did acompanhado do not. E eu acabei de dar para vocês o verbo no infinitivo, que é o study, né? O study vem para cá, sem alteração nenhuma. E aí você finaliza a sua frase. Very hard last week. Eu não estudei muito, bastante na semana passada. Aí, teacher, posso usar a forma contraída? Também pode, people. Então, no lugar desse did not, você pode colocar o didn't. Não tem problema nenhum. Você escolhe qual é a forma que você quer, tá? Então, fica I did not study ou I didn't study. Ok? Sem problema nenhum. E a próxima frase é my parents, que é o sujeito, né? My parents went to. O verbo went é o verbo ir para, que é o go to, certo? Está na forma do passado. Os meus pais foram para o supermercado. Então, my parents did not, ou eu posso utilizar a contraída didn't, o quê? Tá aqui o meu verbo agora, olha. Go to the supermarket. Go to the supermarket. Vou colocar aqui para baixo, tudo bem? Supermarket. Tudo bem, people? Então, tanto posso utilizar esta quanto esta, ok? Que é a forma negativa. Did not ou didn't. E o verbo continua na forma do infinitivo, sem o to. E só para a gente relembrar, o verbo auxiliar did not, ele se posiciona sempre entre o sujeito e o verbo principal. Vamos relembrar a nossa estrutura do verbo na forma negativa? Então, o sujeito acompanhado do didn't ou did not, depois o verbo no infinitivo sem o to, tá? Então, esta é a estrutura da forma negativa do simple past.